Então vamos para o Salmo. Nós estamos pregando o livro de Salmos. E hoje a gente vai pregar talvez o Salmo mais místico da Bíblia. E tomare que você não tenha ele aberto lá na tua casa. Que é o Salmo 91. Tem não, né? Alguém tem o Salmo 91 aberto em casa, irmão? Então, Salmo de número 91, abra aí comigo a sua Bíblia. Nós vamos fazer 3 mensagens no Salmo 91. Domingo que vem será ainda Salmo 91. E no outro também, quem for pregar nos próximos domingos. Então abra comigo, eu quero pregar o verso 1 e verso 2. Vamos ler apenas 5 versículos do Salmo 91. Eu estou sem óculos para ajudar. A gente cortou a grama ontem aqui, e aí encheu de mato o meu óculos. Fui lavar com aquele detergente do banheiro, não sabia que não podia lavar. Aí manchou todo o vidro ou plástico lá do meu óculos. E aí, meu irmão, acabou a minha alegria. Tem que mandar trocar as lentes do óculos amanhã, porque não dá para ler, não dá para estudar sem óculos. Aqui para ler isso aqui é uma tortura. Mas eu vou ali, ó, ali é mais fácil. Eu quero ler até o verso 5. Vocês estão comigo, amém? Quantos já sentiram a presença de Deus aqui nesse lugar? Amém. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas te confiarás, e a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. E você diz amém. Porque nós devemos estudar o Salmo de número 91, porque o Salmo de número 91, ele vai nos libertar de toda superstição que existe. Quando você lê ele de verdade, estudar ele de verdade, saber qual é a proposta do Salmo, você vai ficar liberto da superstição. E qual é a superstição? De deixar o Salmo 91 aberto em casa. O Salmo 91 não pode ficar aberto lá na tua casa, ele tem que estar aberto dentro do teu coração. Tudo que está escrito aqui no Salmo 91 deve ser uma verdade que orienta a tua vida. Não é um texto que eu corro para ele na hora que eu estou aflito. Não. Na hora que eu estou aflito, eu corro para o lugar santo dos santos, que é na presença do Pai. Eu entro no novo e vivo caminho, e lá eu falo, posso citá-lo como forma de me apropriar da palavra, da promessa de Deus, mas não deve ficar aberto lá na minha casa. Eu posso ouvir um amém? Segunda coisa que eu não posso fazer com o Salmo 91 é abrir ele para expulsar demônio. Quem já viu isso? Já viu, pastor? Na nossa igreja, quando a nossa igreja era lá na Bíblia Nascimento, o menino ficou endemoniado assim na frente, e eu estava durante o culto, eu peguei e falei para os obreiros, leva ele lá para o fundo. Aí passou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, e os caras não expulsavam o demônio. Aí eu peguei e dei o microfone para alguém, canta aqui que eu vou lá dentro. Quando eu entrei lá dentro, ele estava assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Eu falei, o que é isso aqui, irmão? O que está acontecendo aqui? Estou expulsando o demônio. Não, irmão, a gente não expulsa demônio assim. Como a gente expulsa demônio? Eu vou ensinar. Jesus falou assim, que essa castra de demônio só sai como? Vamos lá, só continua se você responder. Essa caça de demônios só sai
e oração. A gente entendeu errado as palavras de Jesus. Jesus não está dizendo que os demônios só vão sair se você jejuar e orar. Tanto que no versículo anterior vai dizer para os discípulos por que eles não conseguiram expulsar o demônio. Porque faltou fé. Então para que serve o jejum e oração na nossa vida? Para submeter a tua carne à vontade de Deus. Eu submeto a minha carne à vontade de Deus, e todas as vezes que eu me submeto à vontade de Deus, eu recebo uma coisinha que Jesus disse que daria para todo o discípulo: autoridade. Porque você pode tentar expulsar um demônio sem ter autoridade, o demônio vai zombar de você. Como aquele menino em adultério foi expulsar o demônio aqui perto, não vou falar onde era. E ele estava com uma amante, de repente ele se viu diante disso, achando que a presença de Deus ainda estava com ele. E ele foi expulsar o demônio. Eu sei quem é, não vou falar o nome. Você conhece. O demônio disse para ele: e a sua amante? Então o jejum e a oração me colocam num lugar de submissão ao Espírito, à palavra de Deus, à vontade de Deus. E aí eu recebo o quê? Autoridade. Porque o poder é de Cristo e a autoridade é nossa. Vou repetir para você aprender. O poder não é seu. Eu jejuei, orei muito, por isso Deus me usou. Não! Deus nos usa porque estamos submissos a Ele, de modo que agora a autoridade dEle pode passar pela minha vida, mas o poder e a honra é dEle. Então você chega diante de um demônio e diz: sai em nome de Jesus. E nesse ambiente de autoridade e do poder de Cristo, não há demônio na terra que não se submeta ao nome de Jesus. Agora, não faça isso sem estar absolutamente submisso à autoridade e o poder de Cristo e do Espírito Santo. Então, por isso que eu estudo o Salmo 91. Porque o Salmo 91, ele vai nos ensinar como ter uma vida de autoridade. Quer ter autoridade? Tem uma vida submissa. E o que é submissão, pastor? É estar liberto da necessidade de que as coisas devem ser feitas à minha maneira e ao meu modo. Estou liberto. O Espírito de Deus me sopra. E para onde Ele sopra, eu faço a vontade dEle. Eu posso ouvir amém? Essa mensagem, ela está fundamentada no versículo 1 e no versículo 2. E ela vai ter 3 verdades. A primeira verdade: um Deus todo humano. Um Deus todo humano. Segunda verdade: o segredo da sombra e do esconderijo. Terceira verdade: Deus nos fez um refúgio. Amém? Vou repetir para você anotar aí, para você falar lá no discipulado, terça, quarta, quinta, sexta, não sei o dia que é o seu discipulado. Primeira verdade: um Deus todo humano. Segunda verdade: o segredo da sombra e do esconderijo. Terceira verdade: Deus nos fez um refúgio. Então vamos para a primeira verdade: um Deus todo humano. Quando você lê esse texto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
a sombra do Onipotente descansará, qual é a primeira coisa que você pensa? Num Deus todo-poderoso ou num Deus todo-amor? Fala para mim sinceramente. Quando você lê esse texto, Mateus, o que você pensa? Num Deus todo-poderoso ou num Deus todo-amor? Quando você lê as linhas, dá a impressão de um Deus todo-poderoso. Mas tem um segredo aqui. No texto em hebraico, essa palavra onipotente não tem. É só você baixar aí na tua Bíblia, a Bíblia Strong. Você pode baixar ela na tua Bíblia e você vai clicar em cima da palavra onipotente. Aí você vai ver qual palavra está lá. Que não é a palavra onipotente. É a palavra El Shaddai. Vamos ver isso? El, mais forte. El, para você fazer uma aulinha de hebraico, então diz El Shaddai. O que significa? Por que se traduziu por onipotente? Porque o significado secundário da palavra El Shaddai é Deus Todo-Poderoso. Por isso se traduziram por onipotente. Mas a raiz da palavra El Shaddai não é Deus Todo-Poderoso. E o que é então, pastor? O Deus que amamenta. A figura de Deus no Salmo 91 não é uma figura masculina. Habitar no esconderijo do Altíssimo e viver à sombra do Onipotente é a figura feminina. É a figura da mãe que amamenta o seu filho. Aqui está o Davi, o pequeno. Olha o cuidado que a Camille precisa ter com o Davi. Carregar no colo o Davi. Amamentar o Davi. O Davi necessita de cuidados especiais. Por isso, nós vamos ler Isaías 49:15. Ainda que uma mãe que gerou no ventre o seu filho venha se esquecer, eu todavia não me esquecerei de vocês. Então a primeira verdade, porque é um Deus todo humano? Porque Deus se coloca nesse lugar de cuidado, de amamentar, de cuidar de detalhes da tua vida que você não daria conta de cuidar, mas Ele já cuidou por você. Tem coisa que aconteceu na tua vida que te trouxeram até aqui. Tem coisas que aconteceram na minha vida que me trouxeram até esse lugar. Oh glória! Eu tenho certeza que não dependeu da minha inteligência, das minhas habilidades, das minhas amizades, não, mas dependeu absolutamente dos cuidados do Pai. Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida, e detalhes que você nem sabe. Só quando a gente chegar na presença dele, Ele vai abrir o véu da vida para você, e você vai perceber cada detalhe que Ele cuidou, cada momento que Ele guardou, cada livramento, cada oportunidade, e Ele te empurrou e disse: entra, porque eu estou contigo. Por isso que a Bíblia diz em Lucas 12:7, que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Viu, José Marcelo? Em média, um ser humano normal tem 150 mil fios de cabelo. Então quer dizer que cada fio de cabelo da nossa cabeça está contado. Até os seus. Então, os fios, irmão, olha que detalhe que a Bíblia traz. Viu, Munhoz? Olha que detalhe. Até os fios da nossa cabeça estão o quê? Contados. Dá uma cutucada aí no garoto para ele acordar. Amém? O que revela isso? O cuidado de Deus.
Deus cuida da nossa vida. Diga para quem está perto de você: Deus cuida da nossa vida. Glória a Deus, José Carlos. Deus está cuidando da tua vida? Hã? Muito? Você pode dar um glória a Deus? Você está felizão? Por que será que você está felizão? Porque Deus cuida da tua vida, viu, João Pedro e Luana? Deus cuida da nossa vida, viu, pastor Jonathan? Deus cuida da nossa vida. E não só da nossa vida, Deus cuida também da nossa família. A minha e a sua vida está nas mãos dele. Não se esqueça disso. Nunca tente tirar a tua vida das mãos de Deus. Vai dar tudo errado. Mas enquanto a nossa vida estiver na mão dele, tudo vai caminhar dentro do propósito dele. Agora tem uma pergunta que nasce dessa reflexão do Deus que cuida, do Deus que amamenta, do Deus que nutre, o Deus que sustenta, o Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. E essa pergunta eu tiro de um livro de um rabino, Kushner. É um livro muito conhecido. Quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. Quem já viu esse livro? É muito conhecido. Quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. Ele tem um filho de 14 anos, e o filho dele de 14 anos, pastor Gesiel, desenvolve uma doença que a criança, ela envelhece com rapidez. Rapidamente, ela não desenvolve, ela não cresce, mas começa a adquirir características de que ela está envelhecendo. E ele entrou em crise com isso. E ele começou a buscar o Deus dele. Ele é judeu, Kushner. Ele começou a buscar Deus, buscar resposta. Por que eu estou orando? Por que eu estou rezando a Shema? Por que eu estou buscando a Deus? Estou cumprindo os meus votos, os meus jejuns, e nada acontece. Ele perde o filho dele morre, e ele escreve esse livro, Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Ele chega em duas conclusões. Ele chega a duas conclusões quando ele escreve esse livro. Primeira conclusão: ele vai dizer o seguinte: não há propósito no sofrimento. Não há propósito na maldade. Mas você pode dar significado e propósito para o seu sofrimento. E ele tomou essa decisão. Em vez de ser consumido pela dor, ele decidiu transformar sofrimento em causa. Ele se torna um dos maiores pesquisadores na área da doença que o filho dele desenvolveu. Com que propósito? Em ajudar outras pessoas. Na vida você pode ficar olhando para a tua dor para sempre, ou você pode dar significado para ela e continuar na luta, continuar combatendo o bom combate. Ah, pastor, eu caí, tropecei. Levanta! Não fica aí prostrado. Levanta, sacode a poeira e segue em frente em nome de Jesus. Até quando você vai viver reclamando das mesmas coisas? Não, irmão, sacode a poeira, se responsabiliza e vai viver a vida que Deus tem para você em nome de Jesus. E aí ele chega na segunda conclusão: que coisas ruins não acontecem apenas com pessoas boas, acontece também com pessoas ruins. E se tem uma coisa que a gente precisa ter, pastor Anderson, para continuar a jornada na vida, a gente precisa ter paz, irmão.
esse casamento seu, essa relação sua, essa vida que você está levando, precisa encontrar paz. Porque quando a gente encontra paz, apesar das guerras, nós vamos continuar lutando para a glória do nome de Deus, e Deus vai estar conosco. Então eu vou dar significado para os meus sofrimentos, e vou entender que isso não acontece só comigo, acontece também com outras pessoas. Por isso que o verso primeiro, mais do que falar de um Deus todo poderoso, ele fala de um Deus todo amoroso, um Deus que desce, que sofre junto com a gente. Quando você estava passando pela angústia, Deus estava sofrendo com você. Quando você estava passando pelo vale, Ele estava passando com você. Quando você vê um pai e uma mãe chorando por causa de um filho, Deus está chorando com eles. Sabe por quê, pastor Anderson? Porque enquanto a gente estiver nesse corpo, a gente vai ter esses enfrentamentos, desafios, tudo para sinalizar uma coisa para a gente, Douglas, olha aqui para mim, que a gente não é daqui. Por isso o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e tem um lugar em Deus preparado para cada um de nós. Então por isso continua combatendo o bom combate, guardando a fé, porque é uma coroa de Deus preparado para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Nós não nascemos para o sofrimento, mas vamos ter que enfrentá-los. E como que a gente vai fazer isso? De joelho, dobrados, mas sem perder a fé, sempre olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que sustenta a tua vida, é Ele que vai sustentar você quando as provações chegarem. Por isso a Bíblia, ela não promete proteção, a Bíblia promete segurança. A Bíblia não promete proteção. O que significa isso? Que Deus não vai te poupar dos problemas. Mas Ele vai estar com você, para te fortalecer e para que você tome a decisão certa, para a glória dEle. E que você tenha uma certeza, que as provações do tempo presente não hão de se comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Eu vou repetir, você glorifica a Deus de verdade. As provações do tempo presente não hão de se comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Sabe o que vai acontecer, evangelista Vitor? Tudo que você já passou até agora, quando você chegar lá, vai fazer todo sentido. Tudo que a gente já enfrentou, todos os estreitos que nós já passamos por ele, quando a gente chegar lá, vai fazer todo sentido. Então Deus me convida e te convida para qual experiência? Porque Deus se importa com o sofrimento humano, e Ele nos chama a nos unirmos a Ele em sua missão de amor e redenção. Então ler o Salmo 91 é ler com qual consciência? De que Deus, Ele é o Deus que nos sustenta, que nos amamenta. Por isso você está fortão assim, está robusto. Quando você pega uma criança bem amamentada, ela fica toda robusta, toda forte, bem nutrida.
É Deus nos nutrindo, irmãos. Tanto que na Bíblia, a palavra hebraica para alguém abençoado era alguém com muita gordura. Tinha gordura de reserva. Era uma pessoa abençoada. Amém? Então eu quero que você saia desse lugar, que você tome posse dessa verdade, nessa primeira verdade, que Deus Ele cuida de nós, irmão. Deus cuida de cada detalhe. Nessa hora, era para o presbítero José Marcelo estar fazendo o que, pastor Anderson? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca nos deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, Aleluia, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas
eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Segunda verdade do Salmo 91. Há uma segunda verdade que fala dessa sombra e desse esconderijo. O que significa essa ideia de esconderijo? O que é esconderijo do Altíssimo também? A palavra esconderijo quer dizer lugar secreto. E a palavra sombra quer dizer cobertura. Tem um segredo aqui. Tem um segredo nessas duas palavras, cobertura e lugar secreto. Mas aqui eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa. Veja que o texto está dizendo que Deus é a nossa cobertura. Por isso que nós, a igreja, a comunidade de excelência, ou excelência comunidade cristã, nós não cremos em cobertura espiritual de homens. Ninguém aqui na igreja está debaixo da minha cobertura espiritual. Todos nós estamos debaixo da mesma cobertura, que é a cobertura de Cristo. Agora, o que nós vivemos como igreja? Nós se sujeitamos uns aos outros, e oramos uns pelos outros, amamos uns aos outros e carregamos uns aos outros. O fato de eu ser um pregador aqui da igreja não me coloca em lugar superior ao teu. Nós estamos na mesma horizontalidade, debaixo da mesma autoridade e poder. Qual é a diferença entre nós? O serviço que fazemos na igreja. Nós estamos debaixo da cobertura de Cristo. Por isso que tudo vai dar certo, irmão. Porque aqui na igreja a gente não tem super-homem, nem mulheres maravilhas, mas tem filhos e filhas de Deus que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Para você não colocar expectativa em homem nenhum. Eu vi um Deus aqui, ó. A nossa confiança tem que ser em Deus. Agora, qual que é o segredo dessa expressão lugar secreto? A gente precisa ir para o Novo Testamento, porque essa palavra, ela repercute no Novo Testamento. Esse lugar secreto, esse lugar, esse esconderijo. Por 90 vezes nós vamos ler no Novo Testamento que nós estamos em quem, irmãos? A Bíblia diz que nós estamos em quem? Em Cristo. 90 vezes no Novo Testamento você vai ouvir que nós estamos em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em. Então você não precisa ficar fazendo a campanha de quebra de maldição, porque toda a condenação já foi levada na cruz. Eu posso ouvir amém? Então a gente não vai precisar fazer o corredor da oração para você passar no meio e a gente colocar a mão na tua cabeça para quebrar toda a condenação. Por quê? Porque o sangue de Jesus já quebrou toda a maldição. Por isso nós não precisamos também fazer quebras de maldição,
Você precisa fazer a campanha de quebra de maldição, porque o sacrifício da cruz não foi suficiente. Nós não cremos nisso. Nós cremos que o sacrifício de Jesus é suficiente. Se você creu nele, entregou a tua vida de verdade, nasceu de novo, é nova criatura, para você não há mais condenação. Romanos 8:39, o Romanos 8:31. Quem intentará acusação contra os escolhidos? Se é Deus que nos justifica, quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Aí Paulo vai fazer uma lista de coisas, e nada dessas coisas podem nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Se Ele te escolheu, está escolhido. Se Ele te chamou, está chamado. E Ele disse: todos aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você podia ter dado um glória, né, irmão? Eu vou repetir. Quando eu for levantado no Calvário, eu atrairei todos para mim. E todos aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma será lançado fora. O que significa isso, pastor? Eu vou falar um negócio que é difícil de entender, mas fácil de interpretar. O que significa isso, Maria? Que o meu pecado no singular não me tira mais da presença de Deus. O meu pecado não me tira mais da presença de Deus. Mas os meus pecados, no plural, tira a presença de Deus de mim. Vou explicar. O que é pecado na Bíblia? Pecado na Bíblia é rebelião. Vamos dizer isso? Pecado na Bíblia é? Quem somos nós, pastorandos? Somos aqueles que voltaram da rebelião. Ninguém deu glória a Deus, irmão. Eu vou repetir. Quem somos nós, Mateus? Somos aqueles que estavam rebeldes, vivendo longe de Deus, fora da presença de Deus, vivendo segundo a nossa vontade, mas pela graça e misericórdia de Deus, nós voltamos da rebelião. Então Deus resolveu o problema do pecado, da rebelião, na cruz. E em todos aqueles que creram no nome de Jesus, o pecado não te tira mais da presença de Deus. Agora, os pecados, que são as obras da carne, tira a presença de Deus de dentro de você. Mas na presença de Deus, da presença de Deus, ninguém mais sai. Mas quando eu pratico as obras da carne, que está lá em Gálatas capítulo 5, que Paulo enumera 17 obras da carne, enumerada, mas existem outras. E ele termina o texto: e outras semelhantes a essas. Isso tira a presença de Deus de mim. Então toda vez que você vê pornografia, presença de Deus sai. Toda vez que você mente, presença de Deus sai da tua vida. Por isso que você fica frio e indiferente. Mas tem uma coisa que acontece só com o filho. Isso acontece só com o filho. Quem não é filho não sabe isso que eu vou falar. Vocês querem ouvir? Quer mesmo? Tem uma coisa que acontece só com os filhos. A ausência da presença de Deus para o filho é mais notada do que a própria presença. Pegou, José Carlos?
Por que você não deu glória a Deus então? Essa daí não valeu. Para o filho, a ausência da presença de Deus, ela é mais notada do que a presença. Porque quando a gente está na presença, irmão, você está lá na presença, e está andando na presença, decidindo na presença, glorificando na presença, adorando na presença, tocando na presença, Gabriel. Mas quando você sai, ou a presença de Deus sai, você logo percebe coisas que você não fazia antes, você começou a fazer de novo. Perde o interesse pela oração, perde o interesse pela palavra de Deus, perde o interesse de vir ao culto, perde o interesse, vai perdendo o interesse. Aí você percebe, aí o filho fala: opa, ele já sente o sinal de alerta, tem alguma coisa errada. Aí o Espírito Santo então vai e fala. Aí quando ele fala no idioma de Deus, que só você entende. Aí você cai de joelho e chora e diz: este não é o meu lugar. Orai, chomandai, sumandagai. Você fala: esse não é o meu lugar. Tá vendo, pastor Anderson? Era para ele estar fazendo o quê? Ele vai aprender ainda. Você não pegou? Deus, conhecendo meu pecado, sabendo o que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caído e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em meu coração e não se pode esconder. Como uma flecha estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tem o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Oh, aleluia! Amém? Se senta mais um pouquinho. Então, estar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, traduzindo para o Novo Testamento, é estar em Cristo.
Quando o judeu lia esse texto, ele não sabia disso, mas nós, quando lemos o Salmo 91, temos convicção disso, que estar no esconderijo da sombra dele é estar em Cristo. Agora tem um segredo aqui. Quando você pega a palavra grega estar em Cristo, ela tem um significado. Agora, quando você pega a palavra hebraica estar em Cristo, tem outro significado. Os judeus messiânicos, que são judeus que creram em Jesus, eles dizem que há um segredo na palavra estar em Cristo, quando ela é trazida para o hebraico. Porque em hebraico a palavra estar em Cristo significa Bet Mashiach. E essa palavra Bet Mashiach, para os rabinos, significa estar em chamas. Então, para um judeu messiânico, estar em Cristo significa estar em chamas. O meu coração, qual é o sinal, Douglas, que eu estou na presença de Deus? Meu coração queima por Deus. A minha alma queima pela presença de Deus. O meu espírito deseja a presença de Deus mais do que qualquer coisa. Aleluia! E aí eu vou citar 2 textos para falar disso. Cantares 8:7. As muitas águas não poderão apagar esse amor. Você sabe que Cantares, pastor Anderson, ele é uma metáfora para falar da relação da igreja com Cristo. Então, quando Salomão está escrevendo, ele está pensando que está falando de sunamita, mas não está falando de sunamita, está falando da igreja. E ele diz o seguinte: as muitas águas não poderão apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Deus acendeu algo dentro de você que nada, ninguém pode apagar. Está pegando, William? Tem algo dentro de você. Aí tem um versículo que eu acho fantástico. Jesus ressuscita, está no caminho de Emaús, começa a andar com 2 discípulos. Oh glória, Ramanda, Chocanta, aleluia. Ele começa a andar com os 2 discípulos lá no caminho de Emaús. E eles começam a falar, ele não ressuscitou, ele não ressuscita. Eles começam a falar que Jesus não tinha ressuscitado. E Jesus começa a ensinar a palavra para eles. Agora olha o que a Bíblia diz. Lucas 24:32. Disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Aleluia, Ele está aqui essa noite. E se você tem a presença dEle, o teu coração está ardendo aí. Entendeu, pastor? E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde? Pra onde eu irei? Se
Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna sou. Para converter a letra, para converter a letra, para quem irei? Para quem irei? Pra quem eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra quem eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra quem eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra quem eu irei? Se eu não tenho pra onde ir? Palavras de vida eterna, pra quem eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna sou totalmente seu. Fui encontrado. Ô glória! Eu sou totalmente seu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Somos com você, com você. Segura a onda mais um pouco aí, senta. Terceira verdade: Deus nos fez um refúgio. Irmãos, o verso 2 diz assim, ó: direi do Senhor. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem sentido, irmão, Deus ser o meu refúgio. Não tem sentido, Gabriel, Deus ser minha fortaleza.
Só tem sentido quando Deus, minha fortaleza, meu refúgio, é nossa fortaleza, nosso refúgio. Por isso esse direi tem a ver quando eu estou totalmente comprometido com a verdade do Evangelho, e eu estou tão guardado em Deus, escondido em Deus, que a única coisa que eu quero fazer agora, evangelista visto, é guardar também, que as pessoas possam encontrar em mim um refúgio. Que as pessoas possam encontrar em você uma fortaleza. Quando eles precisarem correr para algum lugar, Maria, vão correr para você, porque você é a referência da presença de Deus lá. Você é o endereço de Deus lá. Como disse o William lá no discipulado, você é o CEP de Deus lá. Sabe por quê, presbítero Salviano? Alguém pode perguntar para você um dia: aonde estava Deus no holocausto? Algum ateuzinho da faculdade, pastor Anderson, pode perguntar para você: aonde estava Deus no holocausto? Algum professor pode querer tirar um barato na tua cara, porque ele é ateu, e vai dizer para você, argumentando: aonde estava Deus no holocausto? Se a gente crê numa teologia do Deus que só me protege, não é bíblica, irmão. Deus não pode só me proteger se eu não protejo ninguém. Se eu creio num Deus que protege, eu tenho que ter um Deus que me usa para proteger. E se Ele me escolher para sofrer do lado de alguém, lá é o meu lugar. Então a minha resposta para os ateus: aonde Deus estava no holocausto? Estava na vida de um pastor luterano chamado Dietrich Bonhoeffer. E o que esse cara fez? Começou a proteger judeus, esconder judeus, colocando a vida dele em risco para salvar pessoas, socorrer pessoas. Porque o que é o Evangelho? O Evangelho não é o privilégio de ter alcançado Deus. Não, o Evangelho é o privilégio, uma vez tendo sido alcançados, eu também alcanço a muitos. Vou repetir. O Evangelho não é o privilégio de gritar: como eu fui alcançado por Deus. Não, o Evangelho é o privilégio de, uma vez tendo sido alcançado, agora eu alcanço, agora eu socorro, agora se for preciso eu morro. Dietrich Bonhoeffer, na prisão, ele escreve as suas cartas de prisões para o seu filho, para o seu sobrinho, para consolar a igreja perseguida pelo nazismo. Poucos dias depois, Dietrich Bonhoeffer foi enforcado, mas com certeza ele foi enforcado, mas recebido no céu, cheio de glória do céu, cheio de glória do céu. Por quê, pastor? Porque se tornou refúgio para alguém. Não tem sentido eu chegar lá no céu sozinho. Só tem sentido se eu e meus irmãos, pessoas que eu lutei com elas, chegarem também. Fique em pé. Se perguntarem para você onde estava Deus no holocausto, sabe o que você vai responder, pastor Anderson? Estava junto com a família Timbu, uma família holandesa que começou a esconder judeus dentro de casa. Os nazistas queriam tirar a vida. Se esconde aqui. Soldados batiam na casa deles procurando: tem judeu aí? Eles diziam: não, não tem. Um dia aquela família toda foi presa e foram levados para o campo de concentração.
Se você foi em Israel, pastor Amarivaldo, tem um museu de Israel do Holocausto. E lá tem uma família luterana, a família Timbu. E sabe qual é o nome dessa família? Amigos de Israel. E a palavra hebraica para amigo é a palavra haver. E haver significa abrir a porta da minha casa. Nós somos casa de Deus. Você precisa abrir porta para outras pessoas entrarem. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente está na porta e não entra, e não deixa as pessoas entrarem. O seu comportamento, as coisas que você faz, o teu mau testemunho, impedem as pessoas de entrarem no reino de Deus. Então sai da porta, abre a porta, sai da porta e deixa as pessoas entrarem, porque você vai ser refúgio de Deus, você vai ser fortaleza de Deus. Aleluia! Yeah. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que nos criou, pois tua palavra é pura, és tudo para o que nele crê. Pai, nos dá o privilégio de abrir a porta, Senhor, da igreja, do nosso coração, da nossa casa, para que outras pessoas também possam te conhecer. Nos dá esse privilégio de sofrer por ti, pois a tua palavra diz que a nós não foi dado apenas o privilégio de crer, mas também foi nos dado o privilégio de padecer por causa do teu nome. O Senhor nos escolheu para ser igreja. E igreja não é o lugar do holofote, mas é o lugar do sacrifício. É a vida dos crucificados. Talvez entraram pessoas hoje aqui, Senhor, que nunca ouviram o evangelho verdadeiro, porque pensaram que o evangelho verdadeiro era riqueza, era prosperidade, era bem-estar. Não! O evangelho é cruz, é arrependimento. Que o Senhor levante pessoas arrependidas, Deus, crucificadas, para que não sejamos obstáculos para a tua glória, para a redenção, que o Senhor possa redimir através da minha, da nossa vida, para a glória do teu nome. Levanta esse homem hoje, levanta essa mulher hoje, em nome de Jesus.